Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Agora nós vamos então para a aula de número 25 de Química 3. Estamos quase finalizando então esse sexto livro, tá bom? Então aula 25, livro 6 da Química 3. Nessa aula nós vamos estudar então a segunda parte da metalurgia. Nós vamos verificar então a obtenção de materiais, hidrometalurgia e eletrometalurgia, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, a imagem de um processo que envolve a metalurgia do alumínio, ou seja, a técnica de extração desse tipo de metal, ok? Então vamos lá. Vale destacar que a hidrometalurgia é a técnica que está relacionada à extração de metais. A sua principal etapa envolve reações de dissolução do mineral, tá? Contendo os metais de interesse, isso em meio aquoso. E aí nós vamos usar como exemplo aqui, nós temos uma imagem no material de vocês, no livro de vocês, que é o exemplo aí da hidrometalurgia do ouro, tá bom? O ouro pode ser facilmente extraído por meio da utilização de água. Então, durante muito tempo, o ouro foi encontrado em abundância, principalmente nas terras brasileiras. Após a sua escassez, foram necessárias novas técnicas para extrair ouro em menor concentração. E aí, nesse caso, é utilizada uma técnica denominada de lixiviação, que nós já estudamos sobre isso. E essa lixiviação usa o cianeto, tá? Conforme a equação aqui abaixo. Então, o ouro é separado, no caso, após a obtenção do cianeto de ouro, o ouro é separado empregando-se a redução que utiliza, por exemplo, o zinco, conforme essa segunda equação. Então, cianeto de ouro mais zinco, e aí a gente tem aqui o cianeto de sódio mais o ouro metálico, ok? E qual o problema dessa técnica? O problema dessa técnica é o seu impacto ambiental, em decorrência do uso do cianeto, por ser uma substância tóxica, ok? Olha só, nós temos também aí um outro processo que está relacionado à obtenção do ouro, é o uso da formação de ligas, chamado de amálgama, ou seja, o ouro ele vai se juntar com o mercúrio formando uma amálgama, que é essa liga metálica, tá? E aí então, esse mercúrio, por sua vez, ele precisa sair da mistura. Um outro problema, tanto ambiental quanto de saúde, é exatamente os vapores do mercúrio, quando se usam técnicas inadequadas, a exemplo do uso do maçarico, ou seja, do fogo diretamente sobre o amálgama. Como o mercúrio ele tem um baixo ponto de ebulição, relativo baixo ponto de ebulição, lembre-se que o mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente, então o indivíduo ele pode ingerir o vapor de mercúrio, que pode ser prejudicial à sua saúde, já que este não é um metal que é excretado facilmente pelo organismo, tá? Então, o mercúrio, ele pode ser encontrado na forma líquida, que pode passar para a pele e a pessoa ficar intoxicada. Ele pode ser encontrado também como impureza em água, solo ou mesmo no ar, na forma de vapor de mercúrio. E ele passa para a fauna e a flora, que depois é transmitido para o homem, tá? Ou senão ele é evaporado e precipitado pela chuva, que também vai para a fauna e flora e é transmitida pelo homem, ou diretamente pela precipitação ele é, então, transmitido ao homem. Então, o vapor de mercúrio, ele pode penetrar os pulmões e aí também fazer com que o indivíduo fique intoxicado. Então, o indivíduo vai ter sérios prejuízos ambientais em contato com este material pesado conhecido como mercúrio, que também está relacionado aí com o processo de obtenção do ouro, ok? Na hidrometalurgia. Bom, nós temos também a eletrometalurgia, que é a obtenção de metais por meio de um processo eletrolítico, que nós já estudamos anteriormente, que é chamado então de eletrólise, tá? E aí, nesse caso, a obtenção de metais por eletricidade é chamado de eletrometalurgia. Esse processo pode acontecer de duas formas, ou em meio aquoso, ou pela fusão do material, geralmente de um sal, ok? Então,
nós usamos a eletrometalurgia na extração de metais como o magnésio, como o alumínio, o sódio, durante a qual é aplicada uma eletrólise ígnea, que é aquele processo que não usa água, para então obter o metal. Uma dica que eu vou repetir para vocês, eu já comentei em aulas anteriores, é que a eletrólise ígnea pode ser descrita de uma forma simplificada como a decomposição de uma substância composta nas substâncias mais simples. Por exemplo, o cloreto de sódio, quando submetido a uma eletrólise ígnea, ele é capaz de gerar sódio metálico e gás cloro. Isso quando a ele é submetido a uma descarga elétrica, ok? Nesse processo, lembre-se que usam-se eletrodos inertes, geralmente constituídos de grafito ou de platina, para que o processo então possa ser desencadeado. Aí nós temos a eletrólise do alumínio, muito interessante e muito usado. Olha só, diferente dos outros metais, o alumínio dos outros metais que são encontrados de forma isolada na natureza, o alumínio ele é encontrado em seus minérios, tá? Encontrado em um minério conhecido como bauxita, que apresenta como principal constituinte o óxido de alumínio, cuja fórmula é Al2O3. Então, procede-se com um tratamento de eletrólise ígnea e aí, por meio de reações químicas, tem-se a obtenção do alumínio metálico. E aí nós temos então um esquema, vocês têm aí no material de vocês, mostrando então desde a obtenção do minério chamado de bauxita até mesmo então a retirada aqui da alumina, ok? Que seria constituído basicamente de óxido de alumínio. Então, nós temos aqui, tá? Esse processo que vocês já sabem, ele ficou conhecido como processo Heroult-Haupt, e nesse processo então, o que nós temos? Nós temos a obtenção desse material, tá? A obtenção do alumínio por meio do óxido de alumínio, cuja fórmula é Al2O3, conforme nós vimos anteriormente. Aqui nós temos então alguns processos que estão relacionados, tá, dentro desse esquema, como a reação que acontece no digestor, que ocorre com hidróxido de alumínio e hidróxido de sódio, nós produzindo uma base dupla, nós temos a precipitação dessa substância e aí a calcinação, que seria o aquecimento, gerando então o Al2O3 e retirando a água desse processo. E aí então esse Al2O3, por meio da eletrólise, vai gerar o alumínio metálico, que é o que nos interessa. Vale destacar também que o alumínio é um dos grandes metais encontrado, ele tem uma certa abundância na crosta terrestre, porém sabemos que todo metal, todo minério é finito, ele tende a acabar. Então, não custa nada lembrar para vocês que o alumínio reciclado, ele apresenta as mesmas características do alumínio extraído do seu minério. Agora, qual é a grande vantagem disso? Principalmente do ponto de vista energético e ambiental e também financeiro, por que não? Seria a economia de energia. Para obter uma mesma quantidade de alumínio, do alumínio metálico, gasta-se apenas 5% de toda a energia que seria necessária para a obtenção da mesma massa de alumínio através do seu minério. Então, seria uma economia de 95% de energia. Sem falar que isso ajuda a natureza, já que não iria necessitar fazer a captação, a extração da bauxita. Beleza? Aí nós temos também a eletrometalurgia do sódio, que nada mais é do que uma técnica, a técnica de eletrólise. Nesse caso aqui, esse processo também é chamado de célula de Dawes, tá? Que seria a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que tem como finalidade, então, desprender o sódio metálico e o gás cloro em outro eletrodo, ok? Então, tá aí. Nós temos também a eletrometalurgia do cobre, ok? E aí, uma das técnicas utilizadas para obter por meio de sulfetos é a ustulação, que também já vimos, a ustulação e a calcinação. A ustulação, então, do minério concentrado, ela acontece segundo a reação. Olha só, eu tenho aqui esse sulfeto de cobre e ferro
reagindo com oxigênio, produzindo o cobre metálico, o óxido de ferro 2 e o dióxido de enxofre. Após ser obtido, o cobre ele apresenta de 97% a 99% de pureza. E aí então, procede-se depois disso um tratamento que seria então um tratamento de uma célula eletrolítica com o ânodo feito com um cobre impuro e o cátodo feito de cobre puro. E aí a gente vai ter a purificação do metal cobre, tá? Então, o cobre impuro ele vai sofrer oxidação e o íon cobre, que seria o cobre mais 2, ele vai então ser atraído pelo cátodo, vai sofrer redução, se transformando em cátodo metálico. E as impurezas, então, elas são retiradas do processo. Então, seria aí, qual é a semi-reação do cátodo? Seria o cobre mais 2 reagindo, ele vai receber elétron, transformando-se no cobre metálico, enquanto que no ânodo a gente vai ter o cobre impuro, e aí nele, no caso, o que me interessa? O cobre sendo desprendido, sofrendo oxidação, liberando 2 elétrons, ok? Então essa, portanto, a eletrometalurgia do cobre. Tranquilo? Então, uma aulinha básica aí. Vamos então às nossas questões. Primeira questão diz assim: na obtenção do alumínio, a partir da bauxita, uma das reações envolvidas é dada a seguir. Alumínio mais 3 elétrons, produzindo alumínio metálico. Então aqui a gente tem uma reação de redução, uma semi-reação de redução. Então ele diz, acerca desse processo, em escala industrial, o alumínio pode ser obtido pelo quê? Letra A, seria pela hidrólise do Al2O3 e a solvatação dos íons alumínio. Nesse caso não seria hidrólise. Nesse caso aqui seria o quê? O que a gente tem? Vamos analisar as outras proposições. A letra B, a eletrólise do Al2O3 e a redução do Al3+, correto. Porque esse é o principal componente da alumínio, ou seja, consequentemente do minério bauxita. Então é esse material aqui que vai sofrer eletrólise, e aí na eletrólise eu vou ter a redução do Al+3, ele vai receber elétron, transformando-se então num alumínio metálico. Então tá aí, ó, primeira questão, alternativa correta, letra B de bola. Vejamos as outras proposições. Na letra C ele diz, decomposição térmica, não seria decomposição, seria eletrólise, tá? Seria um processo de, seria decomposição por meio de eletricidade e não por meio de aquecimento. Letra D, pirólise, mais uma vez, fogo, por meio de fogo não, seria uma técnica que envolve a descarga elétrica, o fornecimento de energia para que a substância composta Al2O3 possa se transformar nas substâncias mais simples, alumínio metálico e o gás oxigênio. E letra E, eletrólise do Al2O3, hidratação, também não se trata aqui da hidratação do alumínio, sim da redução desse íon. Tranquilo? Então, primeira questão, alternativa, letra B. Vamos à segunda questão, que diz assim: na purificação do ouro, os garimpeiros utilizam certo metal que forma um amálgama. Lembre-se que a amálgama é uma liga metálica constituída de mercúrio e um outro material, tá? Então, amálgama com o ouro, deixando-o livre de impurezas. O aquecimento posterior do amálgama faz com que o ouro fique praticamente puro, por isso o metal é evaporado. Olha só, metal evaporado, já está dando a dica aí, não é? O metal utilizado na purificação do ouro é um dos grandes poluidores do solo e dos rios nas áreas de garimpo. Trata-se de qual metal? Qual metal que tem a capacidade de se ligar com o outro, formando amálgama e que tem uma baixa temperatura de ebulição? Claro que estamos falando do mercúrio. Então tá aí, diga-se de passagem, é o único metal líquido a temperatura ambiente. Ok? Então, segunda questão, letra D. Vamos à terceira? Terceira questão diz assim: um fio de ferro e um fio de prata foram imersos em um mesmo recipiente contendo uma solução de sulfato de cobre 2. Veja, ferro e prata contendo íons cobre mais 2. Após algum tempo, observou-se que o fio de ferro ficou coberto de uma camada de cobre metálico e o de prata permaneceu inalterado e a solução adquiriu uma coloração amarelada. Com relação a essas observações, é correto afirmar o que? Letra A. A oxidação do ferro metálico é mais fácil que a do cobre metálico. E aí? Isso está relacionado com o quê? Está relacionado à capacidade,
ao potencial de redução. Então, sabe-se, desde muito tempo, que o ferro é um metal que se oxida facilmente. O que é oxidação? A corrosão, popularmente chamada de ferrugem. Então, de cara, correto, letra A. Vejamos as outras. A letra B ele sugere: uma solução ficou amarelada devido à presença dos íons cobre? Não. Os íons cobre ele tem coloração azulada e não amarelada. Letra C. A substituição do sulfato de cobre 2 pelo cloreto de cobre 2 não leva às mesmas observações? Claro que levaria, porque o que interessa seria a reação do metal cobre. Letra D. O cobre metálico se deposita sobre o ferro por este ser menos reativo que a prata? Não, ele é mais reativo que a prata é menos reativa. Não esqueçam que reatividade é o contrário de nobreza, tá? Quanto mais reativo, menos nobre é o material. Um exemplo clássico disso são metais como prata e ouro. O ouro, por exemplo, que você compra, uma joia, uma aliança, quando você adquire um produto que é feito deste metal, o ouro 18, que é uma liga metálica constituída de 75% de ouro, eles oferecem para o cliente uma garantia eterna. Ou seja, eles se comprometem que aquele material em condições ambiente ele não vai sofrer corrosão, ferrugem, vai permanecer do mesmo jeito. Então, quanto mais nobre o metal, menor vai ser a sua reatividade. E a letra E. Não ocorreu reação de oxirredução no sistema? Falso. Ocorreu sim a oxirredução no sistema quando ele colocou a barra de ferro numa solução que contém cobre mais 2. Tranquilo? Então tá aí, terceira questão, letra A. Vamos à nossa última questão? Quarta questão diz assim: um dos processos de obtenção do cobre a partir da calcopirita, um sulfeto misto de ferro e cobre, é o pirometalúrgico. Em determinada etapa desse processo, o minério é aquecido ao ar para produzir 2 mol de sulfeto de cobre 2, juntamente com 2 mol de óxido de ferro 2 e 2 mol de dióxido de enxofre gasoso. Essa reação química pode ser representada pela seguinte equação. Então ele já descreve o processo. O que eu tenho? No meu reagente eu tenho aí um sulfeto misto de ferro e cobre. Então, sulfeto de ferro e cobre eu tenho aqui, ó, na letra A, na letra C e na letra D. Agora, ele vai reagir com o quê? Com o oxigênio. Então ele diz assim, ó, em determinada etapa o minério é aquecido ao ar, então está subtendido que ele reage com oxigênio, produzindo 2 mol de sulfeto de cobre. Aí eu vou para as alternativas. Então a letra A está dizendo que é cobre metálico, já descarto. A letra C está dizendo que é o sulfeto de cobre, mas errou na quantidade, que ele disse que são 2 mol de sulfeto de cobre. Então já está errado a letra C. Então só nos resta a letra D. 2 mol de sulfeto de cobre, 2 mol de óxido de ferro 2 e 2 mol de dióxido de enxofre gasoso. Então, em outras palavras, o que ele quer aqui? Ele quer uma equação química que descreva o processo que ele cita no enunciado da questão. Sendo assim, questão 4, alternativa correta, letra D de dado. Tranquilo? Então, gente, é isso. Encerramos então a nossa aula. Aí nós temos ainda mais 2 aulas para finalizar esse livro 6, ok? Um abraço e até a próxima.